Fala galera, beleza? Bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso canal. Nesse primeiro vídeo eu vou abordar currículo. A gente vai tratar aqui de temas como investimentos, saúde financeira, mas eu observei no LinkedIn ao longo do tempo que muita gente tem feito currículos muito ruins ou muito mal estruturados. E por que o currículo é importante para esse canal? Porque se eu quero que vocês melhorem de vida, eu preciso que vocês consigam empregos melhores. Porque a única coisa que vai fazer real diferença nos seus investimentos é trabalho, aporte e tempo. Quanto mais você consegue aportar, melhor. Isso aqui é uma calculadora de juros compostos. E se a gente fizer um aporte de R$100 por mês durante 30 anos na poupança, a gente vai ter 100 mil no final de 30 anos. Não é um valor que vai mudar a sua vida, nem de longe. Eu botei R$100 por mês porque é o que uma pessoa que ganha um salário mínimo vai conseguir investir. O ideal é que seja 20%, mas a gente não pode ser hipócrita no Brasil. É muito difícil viver com um salário mínimo. Então percebam que se você consegue melhorar o seu currículo, conseguir um emprego melhor e aportar, por exemplo, R$1.000 por mês, você obviamente vai multiplicar o valor final por 10. Então você vai conseguir 1 milhão. Agora, se você conseguir aprender sobre investimentos e dobrar o percentual de juros que você consegue, então eu vou botar aqui 1%, o seu valor ele não vai dobrar. Percebam que antes era 100 mil e foi para 353 mil, ou seja, ele foi multiplicado por 3 vezes e meia. Então, por isso que é importante você aprender a investir, você ser o gestor do seu patrimônio. E se a gente conseguir investir R$1.000 por mês, nesses mesmos juros, já vai para 3 milhões, aquele valor de 1 milhão. Então, essa é a mudança que eu quero ensinar vocês a trazer para a sua vida. Essas e outras. Mas para isso eu decidi ajudar vocês primeiro com um currículo. O currículo ele tem que ser um resumo de tudo que você já passou de experiência profissional. Se você não tem nenhuma experiência profissional, eu já vou explicar como é que você vai fazer. Mas ele tem que ser um resumo, você não pode colocar tudo no currículo. O recrutador, se ele sabe tudo sobre você, ele não tem motivo para te chamar para uma entrevista. Então você tem que despertar a curiosidade do recrutador sobre você para que ele te chame para a entrevista. Então, esse início aqui de currículo, você vai colocar seus dados: nome, estado civil, endereço, contato. Aqui em contato, coloca sempre 2, telefone e e-mail. Então, vamos lá. Objetivo. Eu vi que muita gente coloca uma apresentação aqui. Não precisa de apresentação. Se a vaga necessita de uma apresentação, vai estar explícito na vaga. A empresa vai pedir que você faça uma carta de apresentação separada do seu currículo. Não misture os dois. A pessoa que vai ler o seu currículo, ela está lendo vários currículos. Ela é um ser humano. E ela vai ficar cansada. E ela não quer ler um textão. E é por isso que o currículo ele tem que ser um resumo. Você tem que facilitar a vida de quem está trabalhando do outro lado. E quando você faz isso, você já está começando a deixar o cara que está te recrutando feliz. Aumenta as possibilidades de você ser recrutado. A gente vai começar facilitando o trabalho dele. Então, na parte de objetivos, você vai colocar atuar, vai colocar a sua área e se ela tiver uma subespecialização, você vai colocar essa subespecialização. Esse currículo aqui que vocês estão vendo é de um advogado. Então percebam, atuar com direito civil e societário com ênfase na área de contratos. Então percebam que em poucas palavras ele diz qual é o objetivo dele nessa empresa. Isso aqui já está ótimo. Você pode complementar um pouco se a sua área se você não tem muita experiência ou se a sua área não tem muita especialidade, é uma área mais genérica. Você pode complementar com assumindo responsabilidades cada vez maiores
dentro desse aspecto. Algo assim. O importante é que seja sucinto e descreva exatamente o que você quer fazer. Porque o recrutador ele vai olhar isso aqui e ele vai saber exatamente o que você quer e se isso está de acordo com as diretrizes da vaga. Formação. Você vai colocar sempre da sua última formação, a mais recente. Se tem uma pós, mestrado, doutorado, você vai colocar isso aqui. Se você tem ensino médio, você vai colocando sempre a sua última formação, aquela que está mais recente, e vai fazendo em listas. Então pula a linha e coloca outra, porque isso facilita a leitura, evita o formato de textão. Na experiência profissional é a mesma coisa. Você vai colocar a empresa. Se você teve cargos, você vai colocar todos esses cargos. A modalidade de trabalho, se for cabível, né? Algumas funções só tem como ser presencial. A data que você saiu da empresa e se você não saiu, você vai colocar presente. E você vai listar aqui todas as suas atribuições dentro dos cargos que você exerceu na empresa. Não precisa ser literalmente tudo, coloca o que é mais importante. Lembra, a gente quer facilitar a vida do recrutador. Ele não vai ler muita coisa. Então a gente tem que chamar a atenção dele logo. Uma das formas que a gente tem de fazer isso é na vaga. Você vai ter os requisitos da vaga e você vai colocar a ordem do seu currículo exatamente como estão nos requisitos da vaga. Então, se a análise e elaboração de contratos for o primeiro requisito, provavelmente ele é o mais importante, que foi a primeira coisa que o recrutador pensou. Então, você joga ele para cima. E assim vai. Não coloca a listagem das suas atribuições exatamente igual está na vaga, senão o recrutador vai perceber. Então, às vezes na vaga vai estar análise de contrato, você coloca análise e elaboração. Deixa algo um pouco diferente. Por que a gente faz isso? As empresas hoje, elas recebem muitos currículos e a seleção desses currículos é feita via software. E o software vai bater os requisitos da vaga com as suas experiências do currículo. Basicamente, ele vai ver o que está parecido e vai enviar para o recrutador. O que não tiver parecido, ele vai eliminar. Então, pelo menos os 3 ou 4 primeiros, mantém aqui o mais parecido possível com o que está na vaga. Abaixo das suas experiências, você pode colocar os seus principais resultados. Não precisa ser nada muito rebuscado, não precisa ser algo que mudou a empresa para sempre. Pensa em algo que você fez, que foi um trabalho legal, foi um trabalho relevante para você e também agregou alguma coisa na empresa. A gente tem esse exemplo aqui, um desenvolvimento de um Power BI. Então a empresa não tinha um Power BI, o cara foi lá e fez. Às vezes esse Power BI nem precisa ser muito complexo. Como não tinha nada, ele já trouxe algo novo para a empresa. Então isso aqui vai mostrar a sua proatividade, o seu interesse em melhorar as coisas no ambiente que você trabalha. Depois você vai colocar a sua segunda experiência. Se você estiver aplicando para um cargo sênior, de repente até vale colocar uma terceira, mas tenta deixar tudo em uma página. E na sua segunda experiência vai seguir a mesma formulinha da primeira. A sua segunda experiência profissional, você pode colocar ela primeiro, né, a mais antiga, se ela for mais relevante para aquela vaga que você está aplicando. Aí você inverte a ordem. Se não, você vai manter sempre a sua última experiência lá no topo, a sua experiência mais recente. Qualificação complementar, você vai colocar cursos, domínio de software, idioma. Se você está pleiteando uma vaga para cargos corporativos, inglês não tem sido mais encarado como um diferencial, ele tem sido encarado como um requisito, um pré-requisito. Excel, a mesma coisa, ele não tem sido encarado como um diferencial pelas empresas, ele é um pré-requisito. O que tem sido diferencial? Um Power BI, um terceiro idioma, tipo um francês, um domínio de PowerPoint, dependendo da sua área. E aqui, se o seu currículo estiver muito vazio, você coloca outras experiências que você teve. Pode ser trabalhando em uma ONG, trabalhando em uma igreja. Se você tem uma banda, você coloca
algo aqui para melhorar o seu currículo, para preenchê-lo se ele estiver bem vazio, e experiências que mostrem para o recrutador quem você é. No caso desse currículo aqui, eu tiraria essa parte e manteria tudo em uma única página. Você pode reduzir o tamanho da fonte um pouquinho, de repente retornar uma linha, e para que tudo caiba em uma página só. Dessa forma. Basicamente é isso. O currículo ele não tem muito mistério, só tentem colocar tudo em uma página. Se você está pleiteando para uma vaga de marketing, de designer, alguma vaga que exija uma criatividade maior, aí eu já não te recomendo esse modelo de currículo. Eu te recomendo que você faça um currículo diferente, que você seja criativo, que você faça algo bonito. Mas para a maioria dos cargos, no geral, esse currículo aqui está excelente. E não precisa de foto. Se o seu trabalho não demanda aparência, se não é um ator, por exemplo, não tem por que você colocar uma foto. Galera, por enquanto é só isso. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e até o próximo vídeo.